Shalom, Shalom, shalom a todos. salutations Saudações à família de Elohim nas nações, à tous ceux qui a todos vont aqueles que pouvoir vão m'écouter. poder escutar-me. Voilà, j'aimerais Eu partager gostaria de avec vous partilhar convosco o l'évangile, Evangelho, la parole du Seigneur, a palavra en do Yeshua, Senhor, em nome de en Yoshua, Seigneur. nosso Senhor. Sans plus tarder, je vais Sem mais d'abord tardar, eu vou prier primeiro afin de orar pouvoir para vous também conduire poder ici ser et de pouvoir conduzido vous introduire e pour poder que vous m'écoutiez. introduzir-vos a vós que me escutais na Père, merci oração. pour l'Esprit. Pai, obrigado pelo Merci Espírito, pour la grâce. obrigado Merci pela pour graça, l'œuvre de la croix. pela obra da Merci pour ton cruz, amour. obrigado Merci pelo teu pour tout, amor, Seigneur. por tudo, S'il Senhor. te plaît, Père, prends Por le favor, contrôle de Pai, ton toma amour. o controle deste momento Conduis-nous dans ta e parole. conduz-nos na tua palavra, que as inteligências de uns e de outros se abram, para que o Espírito nos ensine. Em nome de Yoshua, nós te bendizemos, Pai, obrigado pelo teu reino. Amém. Amém. Voilà. Oh, que la gloire soit rendue Que a au glória Seigneur. seja dada ao Senhor Yoshua Mashiach. Voilà, donc je souhaitais Então eu partager desejava la pensée, partilhar o sur pensamento l'instruction, sobre a recevoir instrução, l'instruction receber a du instrução do Senhor, Seigneur, être instruit ser par instruído le Seigneur. pelo Voilà. Senhor. Nous sommes aujourd'hui E hoje, mardi 20 décembre, terça-feira, 20 de dezembro de 2022, toute la gloire au Mashiach. toda a glória a Mashiach. Recevoir Receber a l'instruction, instrução, être ser instruit. Dans le instruído. milieu chrétien, on No meio parle cristão souvent de falamos l'enseignement, frequentemente il do y ensinamento. aura un enseignement, il y aura enseignement. Teremos ensinamento hoje, houve um ensinamento. Et, souvent on parle, Frequentemente voilà, falamos essa e linguagem temos lá, essa linguagem, mas a a Bíblia precisa que, tient à ce que les chrétiens, ou seja, les os enfants du Seigneur cristãos, soient os filhos do Senhor sejam pas instruídos, seulement dans le sens não où, apenas no sentido em à l'assemblée, ir à écouter Assembleia e un escutar um enseignement, ensinamento, c'est pas mauvais, não é mau, mais mas que a instrução, devienne une vie. C'est comme quand on va à l'école, on est formé. como En fait, quando vamos à l'instruction escola, forme somos les formados, então a instrução O cristão forma deve os ser cristãos. instruído. O cristão Como deve ele ser reçoit instruído l'enseignement e pour como être ele recebe o ensinamento para ser instruído. L'instruction, Ora, a il y a instrução, aussi l'éducation, há parce também que a educação, porque quand on instruit quelqu'un, quando instruímos alguém, on l'éduque educamo-lo ao mesmo tempo. Então, il y a ce volet. então há este aspecto, Lorsqu'on quando instruit educamos, quelqu'un, quando on instruímos aussi, on alguém, le corrige. também o corrigimos. Donc, Então, a l'instruction a un instrução volet de tem um aspecto de aprendizagem, l'instruction a instrução a le volet tem de um aspecto de correction, correção, parce que le porque o Seigneur Senhor est é un père, um il pai instruit. e ele instrui. Donc, dans l'instruction, Então, na il y a instrução, vraiment há le verdadeiramente o volet aspecto de la correction, da correção, de da l'apprentissage, aprendizagem, de l'éducation. da Or, educação. beaucoup de chrétiens Ora, ne sont muitos pas cristãos não são educados. éduqués. Ils lisent la Bible, mais ils ne Eles sont pas leem a éduqués. Bíblia, mas não Ils são n'ont pas- educados. Eles não têm Eles não têm a educação do Senhor, eles não têm a instrução. Eles não aprenderam. Eles podem profetizar, falar em línguas, podem ter dons do Espírito, mas eles não foram instruídos na palavra, eles não foram instruídos pelo Espírito. Eles frequentam as igrejas, ouvem as pregações, mesmo os ensinamentos, mas é preciso ser instruído. Instruído dá também, é como no mundo, quando queremos ser instruídos, há um movimento que vem de nós, há também esse desejo de aprender, porque a instrução vai condicionar o homem ou a mulher que serve o Senhor, o homem ou a mulher que está em Mashiach. Então é importante ser instruído, nós devemos instruir-nos ao ler a palavra, ao orar, ao procurar o Senhor e escutando a voz do Espírito. Aí está um aspecto da instrução que muitos negligenciam. Vamos ler a Bíblia, está certo, ouvimos um pregador, certo, mas devemos também ser instruídos pela boca do Espírito, de toda a palavra que sai da boca de El, do Senhor, do Criador. E é verdade que temos as Escrituras, temos a Bíblia, e isso é verdadeiramente a base. Instruímos-nos lendo a Bíblia, mas instruímos-nos também sendo educados pelo Senhor, e isso é uma vida. O cristão deve ter uma vida com o Senhor, e aí irão apanhar muitos falsos cristãos em que pecam e em que é o nível dos frutos. E aquele que tem os frutos é aquele que é instruído pelo Senhor. Então alguém pode ler a Bíblia, vai dominar os versículos, dominar as doutrinas. A sua vida, o seu comportamento, o seu caráter vai ter falta de educação do Senhor. É ter a relação com o Senhor e conhecer o Senhor, e ele não geriu isso. Então a palavra é clara, eu vou tentar ver um versículo.
au niveau le livre des Proverbes, je crois. No livro de Provérbios. Provérbios. Je vais juste chercher le verset. Vou apenas procurar o versículo. Provérbios, capítulo 3. A partir do versículo. Allez. A partir do versículo 21. A partir do versículo 21. A partir do versículo 21, vou ler. Filho meu, que estes ensinamentos não se apartem dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Porque, no versículo 22, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino nem a assolação dos ímpios quando vier. Porque Yahweh será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Meu filho, que estes ensinamentos, em outros termos, estes ensinamentos que te instruíram, não devem afastar-se dos teus olhos. Os olhos ajudam-nos a caminhar, porque é com os olhos que vemos. Mas, no entanto, são os pés que caminham, mas aquele que não tem os olhos terá dificuldades a caminhar, então o olho é a lâmpada do corpo, então a caminhada é total quando o olho vê claramente. Se o olho não vê claramente, o pé caminhará tateando e ele cairá em algum lugar. Vem um pouco, ele será a vida da tua alma. Então a alma é também o centro das emoções, como nos foi ensinado de várias formas. O ornamento para o teu pescoço. Então andarás com confiança, e uma vez mais vemos a caminhada em que não tropeçará o teu pé, porque somos instruídos, ensinados. O ensinamento condiciona então a caminhada de alguém e os olhos de alguém. A língua é talvez o mundo de iniquidade, mas os olhos é a prudência e a sabedoria, porque quando o olho vê, ele pode desconfiar. Quando o olho vê, ele pode dizer, bom, vai-te embora. É importante. A visão. Então, o ensinamento dá àquele a instrução, aquele que é instruído pelo Senhor, a sua maneira de ver as coisas não será semelhante àquele que não é instruído pelo Senhor. Ele caminhará não com um pensamento humano. Aquele que é ensinado pelo Senhor, a sua caminhada é diferente daquele que não é instruído pelo Pai, aquele que não recebeu o ensinamento. E vejam aqui, é Salomão que fala. Salomão, é, no seu tempo, o homem mais sábio. No seu tempo, porque Yahushua, Mashiach, diz, está aqui alguém mais do que Salomão, estando na carne dos homens. Então, a caminhada cristã, a visão cristã, porque na vida cristã caminhamos e vemos, é muito importante estes dois aspectos da vida cristã. Saber ver, então saber discernir, saber ver para praticar aquilo que é necessário e saber caminhar direito. E a alma, a vida recebe o ensinamento, o ornamento do pescoço, a receber o ensinamento. Então andarás com confiança no teu caminho. Então é muito importante de receber o ensinamento. E Yahweh será a nossa esperança e Ele guardará o nosso pé da captura, porque quando não há a instrução, muitos caem. Eles têm os dons, o fogo, mas não são instruídos, não receberam o pensamento do Senhor. E eles terminam sempre por tornarem-se loucos, tolos. É terrível. O ensinamento. E há uma passagem ainda que Paulo. Alors nous sommes dans
Então estamos em 2 Timóteo 3, no versículo 16. Vejam aquilo que Paulo vai dizer. Vamos até mesmo ver mais em cima. Allez, on y va. A partir do versículo 10, para explicarmos melhor, graças ao Senhor. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensinamento. Tens seguido de perto o meu ensinamento, a minha conduta, intenção, fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. E Paulo começa pelo ensinamento, como ele ensinou, a conduta que ele teve, a intenção, a sua fé, paciência, amor e a sua perseverança, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Machia e a Oshua padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Aprender, instrução. A instrução leva um homem a aprender, como disse há pouco no início, que na instrução há aprendizagem e muitos não aprenderam, não aprendem, não tiveram tempo de aprender junto do Senhor, não tiveram tempo de aprender também aos pés dos anciãos. Houve a precipitação e são como o filho pródigo, tiveram tudo e tudo desperdiçaram de imediato porque não foram instruídos. E quando eu falo da instrução, compreendo a minha linguagem, eu não falo de ter a doutrina, de conhecer todas as coisas, porque podemos conhecer tudo isso e estar completamente ao lado. Porque a alma não recebeu uma instrução. Na verdade, não fomos educados, não fomos ensinados. Pela palavra, pelo Espírito, não fomos também educados pelos pais, pelos anciãos. Fazemos então as coisas não importa como. No versículo 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabes as cartas sagradas que podem, no versículo 15, fazer-te sábio para a salvação, pelo meio da fé em Machia e Oshua. Então vejam ainda que a instrução torna sábio e a instrução leva à salvação. Toda a Escritura é inspirada de Elohim e útil para a doutrina, para a convicção, para a correção, para a educação na justiça, para que o humano de Elohim seja completo, perfeito para toda boa obra. Então, Paulo, que é um pai para Timóteo, dá conselhos para que Timóteo seja perfeito, completo. E quantos danos no meio cristão, quantos estragos entre os pregadores, os cantores, porque não estamos completos, perfeitos, porque não tivemos a educação e muitos não são educados. E muitos faltam ao respeito ao Senhor, muitos faltam de respeito aos homens e mulheres que estiveram em Machia, em Oshua, em Cristo, antes deles, que pagaram um preço terrível e faltam-lhes ao respeito de forma deliberada. E tudo isso sob uma cobertura de apenas de liberdade, somos livres. E eles não têm educação. Tu conheces as cartas sagradas, tu as conheces e desde a infância ensina a criança desde a entrada na sua via. Ensina a criança desde a entrada na sua via e quando ele for velho, ele não pode desviar-se, ele vai guardar esta instrução. E há comportamentos que podemos ter, mesmo quando eu olho para a minha vida, comportamentos que eu tenho, eu dou-me conta que vêm da educação que recebi dos meus pais. Uma educação baseada também pelo respeito aos anciãos, e eu cresci assim, e me digo, uau, isso faz com que isso te impeça de fazer determinadas asneiras. Tu respeitas as pessoas e outros não têm nenhum respeito pelas autoridades porque não foram instruídos a respeitar a autoridade. Quando falo de autoridade, falo, por exemplo, de polícias, militares, professores, magistrados. Há pessoas que não têm nenhum respeito pela nação. Eles estão sem educação. Há pessoas que podem comer, beber e vai pegar na garrafa de plástico e atirar isso para o chão e está sem educação, ele não é instruído.
E não sabe que ao fazer isso ele torna suja a cidade. Ele não é instruído. Tu aprendeste estas cartas sagradas que podem tornar-te sábio. Então, na sabedoria há o discernimento. Então, a instrução dá a um homem, ou permite a um homem ser sábio, de caminhar pela fé, porque ele é completo, porque ele foi corrigido. No versículo 16, toda a Escritura é inspirada de Elohim e útil para a doutrina. Então, as Escrituras são úteis para a doutrina, para o ensinamento. Então, não se deve parar apenas aí. Outros apenas conhecem a doutrina para pregar e fazer as coisas, tudo isso para que digam, eu conheço a Bíblia. Não, mas para a convicção. A convicção leva-nos também a Hebreus 11:1. Para a convicção e para a correção. A correção aqui é o indiretamente. É o lamed, é o indiretamente. O indiretamente pela instrução, pela palavra, pela correção. O Senhor nos corrige, dando a instrução, o que é diferente nos homens que corrigem pela violência. Eles te corrigem, mas te podem tornar violento ao mesmo tempo. Eles te corrigem, podem te tornar brutal ao mesmo tempo. Podem tornar-te tímido ao mesmo tempo pela sua correção e violência, mas aqui a correção é levar alguém ao estado do pensamento do Senhor. Vem um pouco para a educação. E aqui no grego a palavra educação, a palavra é paideia, mas todo o treino e educação infantil que diz respeito ao cultivo da mente e moralidade e emprega para este propósito ora ordens e demonstrações, ora repreensão e punição. Também inclui o treino e cuidado do corpo. Vem? Então a palavra, a instrução, dá a Timóteo para ser corrigido na sua moralidade, na cultura do seu espírito, para abandonar muitas coisas que podem ser um veneno para o espírito, como a preguiça, a indiferença, a negligência. A palavra é uma maravilha para que o humano de Elohim seja completo, perfeito para toda a boa obra. Então imaginem que estas coisas faltam entre muitos. Como é que querem que possa ser feita uma boa obra? Ser instruído. Há uma força na instrução, vos digo a verdade. Moisés era um homem instruído pelos egípcios e isso lhe deu um poder. Vamos ver essa passagem. Estamos em Atos 7. No versículo. Merci, Seigneur. Obrigado, Senhor. Verset 22, 21. No versículo 21. Voilà. Mesmo no versículo 20, para explicar, nesse tempo nasceu Moshe, então Moisés, e era muito formoso e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E, sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moshe foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Moshe era poderoso em palavras, ele falava com poder e as suas obras eram poderosas. Porquê? Porque ele foi instruído segundo a sabedoria dos egípcios. Então, a sabedoria egípcia dava àquele que era exercido por ela um poder em palavras e em obras. E o Senhor, para desinstalar essa programação egípcia, levou Moshe a Midian 40 anos de vida para retirar esses 40 anos de formatação. É para vos dizer a que ponto a instrução pode moldar um homem, porque na realidade a instrução molda. Vem Moshe aqui, isso moldou a sua vida, isso lhe deu um caráter, uma força, uma forma de se conduzir. É terrível. Então, ser instruído nos leva também a ser educado. Nos leva também a nós a aprender sobre a Bíblia, a aprender sobre o Senhor, a nos focalizarmos sobre o Senhor, a procurar, a descobrir a palavra, a meditá-la, a trabalhá-la,
procurar de onde vem, ou quem escreveu, quantos livros tem, quem escreveu, de onde vem, que tempo, fazer pesquisas, é isso também a instrução de algum modo. Então a instrução dá também a sabedoria, a instrução permite também de trabalhar, estudar e de ser capaz também de responder. E na Bíblia fala-se de um humano, deste senhor, era um homem Apolo. Actes, capítulo 18, no versículo 24, fala-nos de Apolo. E vamos ver o que diz sobre ele, a Bíblia. No versículo 24, no Atos 18, e chegou a Efésio um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Eloquente e poderoso nas Escrituras. Moisés era instruído e poderoso nas obras, ele também era eloquente. E, de algum modo, esta capacidade de saber falar, a saber exprimir-se em público também, e poderoso nas Escrituras. Ele tinha sido instruído na via do Senhor e fervoroso de espírito. Ele anunciava e ensinava com precisão aquilo que diz respeito a Yehoshua, conhecendo somente o batismo de Yohanan. Então vem aqui que a instrução é também o facto de que nós, enquanto humanos, organizamos de forma a estudar. Há também esse aspecto, como aqui este homem, nós somos ensinados, e o Senhor pode colocar diante de nós as pessoas que receberam este dom para nos instruir, ensinar. E o ensinamento traz a correção na alma, o ensinamento traz a libertação, o ensinamento traz a alegria, o ensinamento traz também o equilíbrio, para que um homem de Elohim seja completo, de forma que, quando tu és bem ensinado, o Espírito te permite ser poderoso na palavra. Não para demonstrar que as pessoas caem por terra, mas ser preciso, a precisão naquilo que diz respeito a Yehoshua. Então tu sabes daquilo que tu falas, porque tu aprendes, tu meditas e estudas, tu tomas o tempo para descobrir o Senhor na palavra divina. Tu tomas a Bíblia, tu te sentas, fazes pesquisas sobre tudo aquilo que diz respeito ao Mashiach. Tu te sentas, tu estudas. E Paulo dizia a Timóteo: exercita-te na leitura, na exortação, ao ensinamento, para que os teus progressos sejam evidentes para todos. Então há também a instrução para descobrir o Senhor, para aprender. Então o Senhor escreveu muitas coisas. Todas estas coisas foram escritas para a nossa instrução de ir à palavra. E Paulo, em Atos 22, fala da sua vida com Gamaliel. Em versículo 3, ele fala de Gamaliel. Ele estava aos pés de Gamaliel para aprender a Torá e ele era zeloso. Então as pessoas não se dão conta que a instrução produz coisas em nós, ser instruído. Ora, aquele que quer ser instruído deve colocar de lado a preguiça. Aquele que quer ser instruído pelo Senhor, primeiro pelo Espírito, escutando a voz do Espírito em relação à sua vida para receber a convicção, a vida, a educação, deve aprender a estar aos pés do Senhor, a escutá-lo, a captar o Senhor e também a meditar a palavra, a escutar o ensinamento, como o Senhor vai conduzir. Então é muito importante. E frequentemente vamos negligenciar as coisas. Mas tu sabes. Não, comigo. É entre mim e o Senhor. Sim, é verdade, mas há também as pessoas que receberam a graça de instruir os outros, como diz Efésios 4. Então há esta capacidade aqui que o Senhor deu a uns e a outros. A palavra nos diz que é um versículo que eu amo muito, em Efésios 4. Vamos ler. E no versículo 20, em Efésios 4, penso que nos vai ajudar muito, encorajar muito. Mas vós quem? Nós os cristãos, vós. Não aprendestes assim a Mashiach. Aprender, então, Mashiach o aprendemos. Aprendemos Mashiach.
Vós não aprendestes assim a Mashiach. E porquê? É preciso ir mais acima para compreender, porque há pessoas, e vejam aqui no versículo 17, para compreender bem, e digo isto, testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também o resto das nações que caminham na perversidade do seu coração. Então aquele que não aprendeu Mashiach é perverso no seu coração, e se alguém tem perversidade no seu coração, ele não aprendeu Mashiach. Se há perversidade, ele não aprendeu Mashiach. Eu continuo tendo o seu pensamento coberto pelas trevas, sendo estrangeiro à vida de Elohim por causa da ignorância que está neles, por causa do endurecimento do seu coração. Então, se alguém está nas trevas, ele não aprendeu Mashiach, porque Mashiach é luz. E se alguém é estrangeiro à vida de Elohim, à vida do Senhor, na sua maneira de viver, na sua maneira de se comportar, ele não aprendeu Mashiach. Porque ele é ainda ignorante, e se ele é ignorante é porque ele não aprendeu. A ignorância que está nele é por causa do endurecimento do seu coração. No versículo 19, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, então o pecado total, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Mashiach. Então vem aqui Paulo, falando aos Efésios, vai fazê-los compreender que a prática de uma vida mostra se alguém aprendeu Mashiach. Se alguém foi instruído por ele. Então, há pessoas que vivem conscientemente no pecado e eles não aprenderam Mashiach, eles não são salvos, porque a Bíblia nos fala de libertação. E é Oshua, Yahweh é salvação, Yeshua é salvação. No momento de sofrimento, tu me salvaste. Então, é preciso que as pessoas compreendam que um cristão que pratica o pecado não é salvo. Ou ele voltou para o seu vômito, mas se ele sempre foi assim desde que frequenta uma assembleia, reuniões de despertar, na verdade então ele nunca foi salvo, ele não foi aprendido, não foi instruído segundo o Mashiach, porque se ele tivesse sido ensinado pelo Mashiach e segundo o Mashiach, se ele aprendeu o Mashiach, ele abandonaria em primeiro lugar a sua conduta da vida passada. Ele não caminha mais nas trevas, na verdade. Se alguém vive no pecado conscientemente e ele pratica o pecado, ele não aprendeu Mashiach, ele não é salvo. No versículo 21, se é que o tendes ouvido, então viram que na aprendizagem nós ouvimos. É preciso ouvir para ser instruído. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta Israel, o Senhor nosso Elohim é um. Então é preciso escutar para ser instruído, é muito importante. Se é que o tendes ouvido, então se eu ouvia porque me ensinaram e nele fostes ensinados, então ao ouvir eu fui instruído por ele, como está a verdade em Mashiach. Então a verdade, nós devemos ser instruídos segundo a verdade e pela verdade. E a Oshua deve instruir-nos. Se tu és cristão e és instruído pelos homens, no sentido em que tu és instruído pela doutrina dos homens, como os fariseus, tu vais permanecer no mal. Se tu és instruído nos homens que não temem o Senhor, tu não serás libertado, meu amigo. Para ser libertado é preciso que tu reencontres o Mashiach, tu sejas instruído pelo Cristo, pelo Messias, de acordo com a verdade que está em Mashiach. É despejar-vos quanto à vossa conduta precedente do velho ser humano que se corrompe segundo os desejos da sedução, a deixar-vos renovar pelo Espírito no vosso pensamento e a revestir-vos do novo ser humano, criado segundo Elohim na justiça e santidade da verdade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo. Então vem todo este abandono dos pecados, está ligado à instrução pelo Senhor. Então, se alguém não é instruído pelo Senhor, o seu espírito não é renovado, o seu pensamento também não. Então, o velho ser humano vai continuar a dominá-lo, mas se ele é instruído segundo a verdade que está em Mashiach, ele será libertado, ele será libertado. O problema é que nós ouvimos muito os homens e há tantos pregadores, tantos profetas, tantas profetisas, tantos apóstolos, que muitos poucos são ensinados pelo Santo Espírito e muitos são ensinados pelos humanos. E os humanos têm doutrinas que, quando eu falo disso, eu falo de doutrinas humanas.
O Senhor chama os homens, estou de acordo com isso, mas é preciso verdadeiramente orar para que o Senhor nos leve a escutar mensagens espirituais que são verdadeiramente inspiradas pelo Santo Espírito e não mensagens completamente excêntricas, as 12 chaves do sucesso, as 14 dimensões para alcançar o Senhor, pede aquilo que tu queres ao Senhor, mas se preciso, todo este misticismo não é nada mais, nada menos do que a carne. O Senhor não veio morrer na cruz para que te tornes rico ou que tenhas muito dinheiro ou que tenhas sucesso nos estudos, não. É para que nós o conheçamos e para que o véu que nos impedia de ir perante Ele seja quebrado e que nós o possamos conhecer e descobrir o Machia. Vem um pouco? Então é verdadeiramente importante ser instruído. A instrução aqui muda o homem. A instrução muda o homem. Ser instruído muda. Liberta. Mas muitos não querem ser instruídos. Eles querem sempre permanecer numa vida de lutador contra o Senhor. Eles lutam sempre contra o Senhor. Eles não querem escutar a voz do Senhor para mudar. Oh Senhor, salva-nos. A verdade. Ser instruído pela verdade. Ser instruído segundo a palavra. Naquilo que diz respeito ao Evangelho, como Epafras, a instruir os colossenses. É muito importante. Ser instruído. Então, irmãos, não vamos abandonar a instrução, procuremos a instrução do Senhor e vivamos a palavra. É tão importante ser instruído. As pessoas leem a Bíblia para demonstrar, leem a Bíblia para se posicionar nas igrejas, no ministério, mas nós esquecemos frequentemente de tomar a instrução para a vida também, para a nossa própria vida. Oh Senhor. O Senhor deu uma parábola no livro de Mateus. No capítulo 13, a partir do versículo 52, é muito interessante. E o Senhor diz isto. Mateus 13, 52. E ele disse-lhes: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um ser humano, a um mestre de casa que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Iehoshua, concluindo estas parábolas, se retirou dali. É por isso que todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um ser humano, a um mestre de casa, e aqui posso colocar mesmo aqui a casa como o corpo, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Então aquele que é instruído pelo Senhor tira do seu coração, se eu posso colocar a imagem dessa forma, boas coisas, coisas novas e velhas, e ele as compreende e alcança, porque ele é instruído naquilo que diz respeito ao reino dos céus. Ele sabe aquilo que significa. O Senhor o instruiu. Seu coração é instruído para o reino. A sua visão é celeste. Ele não caminha segundo os desejos da terra, segundo os desejos deste mundo, porque ele é instruído, ele recebeu a instrução em relação ao paraíso. É maravilhoso. É maravilhoso. E quando o sábio é instruído, ele recebe o conhecimento. Quando o sábio é instruído, ele recebe o conhecimento. Nos diz Provérbios 21, versículo 11. Que o sábio escute e ele aumentará a sua instrução. Então, a escuta é muito importante. Provérbios 1, 5. Que o sábio escute e ele aumentará a sua instrução. Então, aquele que é sábio escuta. Dá ao sábio e ele se tornará ainda mais sábio. Dá o conhecimento ao justo e ele aumentará a sua instrução. O conhecimento aumenta a instrução. Ele torna-se sábio.
Oh Seigneur. Oh Senhor. Eh oui. E sim, é hora de nos despertarmos. O galo canta. O cântico da meia-noite. Então, é preciso ser instruído pelo Senhor. É preciso receber a instrução e deixar a instrução mudar os nossos corações. É importante de compreender isso, de não negligenciar a instrução da vida, a educação pela palavra. Fugir os debates insensatos que estão sem instrução, porque eles dão origem às querelas. É terrível, irmãos e irmãs. Então, através, ou seja, o Senhor queria instruir os filhos de Israel, mas eles resistiram ao Senhor. E a correção do Senhor traz também a instrução. E há vários versículos na palavra do Senhor que falam disso, nomeadamente em relação aos filhos de Israel, e vamos tentar ler um pouco. Em Jeremias, fala-nos disso. Jeremias capítulo 2. E vejam como o Senhor vai corrigir. A partir do versículo 29. Porque disputais comigo? Todos vós transgredistes contra mim. Todos vós transgredistes contra mim, diz Yahweh. Em vão castiguei os vossos filhos. Em vão castiguei os vossos filhos. Eles não aceitaram a correção. A vossa espada devorou os vossos profetas como um leão destruidor. Ó geração, considerai vós a palavra de Yahweh. Porventura tenho eu sido para Israel um deserto, ou uma terra da mais espessa escuridão? Porque, pois, diz o meu povo, desligamo-nos de ti, nunca mais a ti viremos. Em vão castiguei os vossos filhos. Eles não aceitaram a instrução. Então, quando o Senhor castiga, não é para matar, é para a instrução. Para a instrução. E eu creio que há uma outra passagem. Senhor, obrigado. Ainda no livro de Jeremias. Jeremias 5. A partir do versículo 3. Yahweh, os teus olhos não estão eles sobre a fidelidade. Tu os atinges, mas eles não tremem. Yahweh atinge, mas eles não tremem. Tu os consomes, eles recusam a receber a instrução. Eles endurecem as suas faces mais que um rochedo e eles recusam converter-se. Então, vem a instrução. O Senhor vai atingir os filhos de Israel porque eles não queriam ser instruídos, ser educados, a aprender, a temer o Senhor. Isso se aprende. Aprender a amar o Senhor, isso também se aprende. Aprender a caminhar segundo a verdade. E eles não queriam. E o Senhor os atingiu para corrigir, para que através da correção eles aprendessem a instrução. Mas eles não querem. É terrível. E o Senhor ameaçava mesmo em Jeremias 6 de deixar a nação. Em Jeremias 6, 8. Jerusalém recebe a instrução para que a minha alma não se aparte de ti, para que não te torne em assolação e terra não habitada. É terrível. Há várias passagens em Jeremias assim que fala. Jeremias 32, versículo 33, 35, também no 13, em que os filhos de Israel recusavam, porque Jeremias viveu uma grande história com os filhos de Israel diante de uma rebelião total antes que Nabucodonosor entrasse em Jerusalém, em Israel em geral, em Yehuda e quebrasse a nação. Eles vão recusar de escutar o Senhor. O Senhor diz, mas a minha alma vai apartar-se de ti, recebe a instrução, aprende. Mas eles recusam. No 32, 33 é dito, e viraram para mim as costas e não o rosto, ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando-os, e eles não deram ouvidos para receberem a instrução. Então, quando se ensina para se receber a instrução? E em todos estes anos, há pessoas a quem se ensina, mas eles não querem compreender nada. Todos estes anos, a instrução eles não amam. Eles não mudam.
Eles não querem tremer diante do Senhor, não querem aplicar as coisas. E não é fácil, somos homens e por vezes, e depois o julgamento do Senhor cai porque Ele estima que tanto nos ensinou, falou, mas não mudamos. E quando não se muda é porque não se recebe a instrução, a correção. Endurecemos-nos. E é aí que somos atingidos. E o Senhor dizia aos filhos de Israel em Deuteronômio 32: goteja a minha doutrina como a chuva, destila o meu dito como o orvalho, como o chuvisco sobre a erva e como as gotas de água sobre a relva. É isso o pensamento do Senhor, que nós recebamos a sua palavra como água e que esta água penetre e que cada um de nós mude. Porque Ele quer trazer os espíritos desviados para que conheçam e tenham discernimento. Aqueles que murmuravam aprendam o ensinamento. É terrível. Então é verdadeiramente importante receber a instrução do Senhor. E o Senhor dizia, mesmo os anciãos que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, aqueles que instruem. Então o Senhor coloca um foco na instrução. Quando falo da instrução, evidentemente compreenderam que não apenas sobre a doutrina conhecê-la, mas sim, na verdade, aprender, e isso pode levar tempo, anos de aprendizagem, conhecer o Senhor, aprender os princípios do reino, como o reino do Senhor funciona, como eu devo comportar-me, como eu devo caminhar com o Senhor, como devo caminhar uns para com os outros, ter a sabedoria, o discernimento, coisas que nos faltaram porque éramos jovens, mas ao crescer aprendemos a instrução pelos quebrantamentos, o castigo do Pai, pelas experiências, pela palavra, pelos conselhos do Espírito. Somos instruídos. Aí está. Meus amados, recebamos a instrução do Senhor que pode ser-nos dada através de várias coisas, vários meios. Estejamos prontos a escutar o Senhor, prontos a procurá-lo, prontos a praticar aquilo que Ele nos diz. Paz e graça sobre as vossas almas, paz e graça sobre a Assembleia de Elohim, a Eloá e a Yoshua Mashiach, nosso Senhor, o Criador Todo-Poderoso, seja toda a glória em nome de Yoshua. Amém.